Ontem a gente aqui na redação, e a Maria estava me contando fora do ar, que em um determinado momento todas as pessoas se juntaram em volta de um monitor de TV e são inúmeros espalhados pela redação aqui, que envolve televisão, rádio, internet, e no primeiro andar do Grupo Bandeirantes, e todos estavam em volta da TV por uma coisa que normalmente não acontece. Você torcer para alguém numa competição de natação em mar aberto. Quando é que a gente faz isso? Nos Jogos Olímpicos. Evidentemente que isso acontece com os esportes mais inusitados. A natação é algo que faz parte da vida da gente sempre, né? E tivemos inúmeros nadadores, mas natação em mar aberto não é normal. A gente, às vezes, lê 3, 4 linhas quando um brasileiro conquista um título mundial, e no caso a Ana Marcela conquistou alguns, mas principalmente os Jogos Olímpicos viram referência. E aí o cara muda completamente de patamar, passa a ser um atleta olímpico com medalha. Isso aconteceu com a Ana Marcela, e a Ana Marcela tem uma vida, apesar de ser de Salvador, ser da Bahia, ela tem uma vida ligada à cidade de Santos. E é para Santos que a gente vai para falar um pouco sobre de que forma a Ana Marcela cresceu, teve apoio e se transformou na atleta que ela é. Nós estamos com o Marcelo Teixeira, que é presidente do Conselho da Unisanto, Universidade de Santa Cecília, que apoia a Ana Marcela, não é de hoje. Tudo bem, Marcelo? Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, Zaidan, Ronald, todos os ouvintes aí da Bandeirantes. Eu estou até rouco, né? Vocês já devem notar que desde ontem à noite foi uma emoção, e ao escutar vocês comentarem mais uma vez, me vêm as lágrimas, né? Porque é um momento mágico, é um momento que todos nós brasileiros aguardamos, porque o esporte, ele infelizmente, eu ouvia tão atentamente o seu comentário, nós não temos uma política pública assim muito bem definida, um projeto onde você veja uma massificação do esporte, a revelação de talentos em todos os cantos do Brasil, quer no norte, do sul, muito no sudeste, como aconteceu com a Ana Marcela. Ela era de Salvador e nós começávamos a ter um trabalho visando as águas abertas. Já tínhamos tido uma nadadora, a Renata Camaragonde, que foi também uma desbravadora de mares, de travessias, de rios. Ela até hoje detém recordes a níveis nacional e internacional em competições de mar aberto. Então, infelizmente, deixou a sua vida ao tentar atravessar o Canal da Mancha. E depois nós continuamos a universidade persistindo. Quando a gente falava em maratona aquática, quando falávamos, vamos aqui organizar uma maratona em Santos, aí todo mundo falava, o que é atletismo? O que é? Havia uma confusão geral, nunca se relacionava uma maratona aquática com a natação. É incrível, né? E eu acho que a universidade foi persistente, procurou eventos, organizar competições. Chegamos a abrir o calendário internacional da FINA aqui em janeiro, no dia do aniversário de Santos. E há 15 anos atrás, né, quando uma menina completava os seus 13 para 14 anos, o Igor de Souza, que é também uma pessoa, um ex-atleta de águas abertas, uma pessoa ligada às maratonas aquáticas aí da Confederação Brasileira, ele nos procurou e disse, Marcelo, tem uma pedra bruta que está lá na Bahia, né? Eu acho que vocês têm tudo dentro do projeto da universidade de águas abertas para você trazer essa menina para Santos e você conseguir aí lapidar e fazer com que ela vire uma pedra preciosa, né? Uma joia. E ali decidimos, né? Trouxemos a Ana Marcela, fizemos um programa com ela, interessante, Zaidan, Ronald e ouvintes da Bandeirantes. Nós trouxemos a Ana Marcela e não fizemos isso de uma forma isolada, que ela viesse para uma república, junto com atletas, não. Nós decidimos trazer a Ana Marcela com os seus pais. Já foi um trauma, porque a família permaneceu grande parte na Bahia, em Salvador. E a outra veio a Santos, os pais, o Jorge, a Ana Patrícia e a Ana Marcela. Então ela dividiu a sua vida pela metade, quando adolescente, né, até os seus 14 anos, e dos 14 anos aos 29, que ela está aqui em Santos, conosco, né? Se formou no Colégio Santa Cecília, no ensino fundamental, no médio,
se formou na Faculdade de Educação Física, porque isso é o fundamental. O clube, geralmente, ele visa o resultado imediato, de uma forma técnica, na modalidade esportiva. O Santa Cecília não, o Santa Cecília ele forma um cidadão, ele aproveita o atleta enquanto ele esteja na sua plenitude da parte esportiva, mas concilia com o estudo, com o ensino. Isso é fundamental, porque a carreira de um atleta ela é muito curta. E se nós formos ver hoje no Brasil, de um modo geral, nós temos atletas de futebol aqui relacionados ao Santos, bicampeões do mundo e tantos outros atletas que defenderam de uma forma tão bonita o país e não se encontram bem encaminhados profissionalmente, se encontram até em dificuldades financeiras. Então é isso que nós temos que terminar definitivamente no Brasil. A gente tentar encaminhar esse atleta momentaneamente para resultados, sejam eles pódios, medalhas, como agora da Ana Marcela Olímpica, mas ao mesmo tempo fazer com que haja um encaminhamento para uma vida profissional, para que haja uma independência de um momento que ela termine, como a Ana Marcela possa num dia terminar, e nós, no projeto que tivermos, verificarmos que através do nosso diploma eles poderão prosseguir na sua caminhada. Então eu fico feliz porque vocês citaram a medalha da Ana Marcela, a medalha de ouro, mas a natação brasileira tem feminina uma única outra medalha, que é da Poliana Okimoto, que igualmente ela conquistou a medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, defendendo Santa Cecília também, a Unisanta, e para nós é um orgulho, porque veio em 2016 você conquistar uma medalha de bronze, inédita para a natação brasileira, e em seguida você conquistar outra medalha, agora também inédita, sendo a segunda natação brasileira, agora de ouro, é realmente um motivo de todos os brasileiros comemorarem e terem orgulho da Ana Marcela, da Poliana, e se Deus quiser, como vocês disseram, nós massificarmos a maratona aquática para que outros novos talentos continuem surgindo. Marcelo Teixeira, boa tarde. O Zaidan que está falando, como o Ronald frisou, foram dificuldades. A prova em si já é uma dificuldade tremenda, né? A preparação, ainda mais em tempos de pandemia, não dava para viajar, não dava para treinar nas águas japonesas, porque a diferença de um trecho de mar para outro trecho de mar é tudo muito diferente. Isso vale para vela, vale para maratona aquática. Mas falando em pandemia, eu queria saber de você o seguinte. Tem países aí onde a formação dos atletas é uma atribuição do Estado, né? É o caso da China, um investimento estatal pesado, como era na União Soviética, Alemanha Oriental e tal. Nos Estados Unidos, são as escolas. As escolas formam os atletas, inclusive os gênios da NBA e tal. No Brasil, geralmente o clube, mas é uma relação instável. Uma hora o clube investe, para de investir. Eu me lembro quando o Eurico Miranda anunciou que ia ter 200 modalidades olímpicas ali, mas logo depois a coisa arrefeceu e parou. O Flamengo agora tem algum investimento. No entanto, uma escola, uma universidade fazendo esse investimento é algo muito interessante. Então eu queria saber, primeiro, como foi lidar com esse investimento, garantir esse investimento em atletas durante a pandemia, quando caiu a receita de todo mundo. A universidade, Zaidan, ela possui uma dotação própria. Eu lembro um exemplo, né? Também o futebol feminino, quando nós implantamos lá em 2003 no Santos Futebol Clube, ninguém falava em futebol feminino, né? Todo mundo dizia, os machistas aí, que nós estamos cheios aí também no Brasil, dizendo que era esporte, depreciando o futebol feminino naquela época, falando mal das meninas, das moças que optavam para jogar futebol. E nós ali também criamos uma dotação orçamentária exclusiva para o futebol feminino. Então, tudo na vida, né, no crescimento natural dessas modalidades, requer um investimento, requer parceiros. É necessário que você tenha realmente pessoas e profissionais preparados para mexerem com o esporte de um modo geral. E relativamente à pandemia afetou a todos, né? Afetou o grande, o pequeno, o médio, os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos. Então, afetou de um modo geral. Mas afetou de uma maneira proporcional, e nós aqui na universidade fizemos também de uma forma
que nós não perdêssemos os nossos objetivos, tanto em termos de investimentos, como ao mesmo tempo em termos de preparação para manter a estrutura. Aí você vai dizer, mas o pessoal treinava onde? Como é que eles podiam se preparar? Nós buscamos alternativas, né? Criamos alternativas para que os atletas também continuassem prosseguindo os seus treinamentos com os cuidados, com o isolamento, com distanciamento, com higienização. E, naturalmente, você vai dizer, mas conseguiram manter todo... Eu acredito que sim, porque todos também, ao mesmo tempo, tiveram as suas dificuldades, né, aqui no Brasil e no mundo como modo geral. Mas nós passamos uma fase difícil, complicada, mas que não comprometeu, em termos gerais, a missão da universidade e os objetivos práticos que nós estamos alcançando. Tanto é que você veja ontem, né, a própria Ana Marcela, aqueles que assistiram à prova, puderam notar que desde o início da largada, né, até o final da competição, ela estava bem, ela estava não só concentrada, mas ela estava muito bem fisicamente, tecnicamente, preparada mesmo para você ver uma travessia de 10 quilômetros. São 2 horas nadando contra as melhores adversárias, entre a excelência do que há de melhor nas maratonas aquáticas. Então, eu acredito que é um momento que a gente deve comemorar. Porventura, aqueles que tenham desistido ou tido qualquer desestímulo por causa de um momento tão grave como a pandemia, né? Porque nós sofremos, nós tivemos perdas, mortes, dores, pessoas, entes queridos, familiares, amigos, enfim, muitas pessoas nós perdemos. Mas ficaram lições, né, para todos nós, que momentos como aqueles, e hoje você verificar que a Ana Marcela, no quadro de medalhas do esporte brasileiro, a gente ainda alcança objetivos que não são dos nossos sonhos, mas sempre vem num crescente, fazem com que, pelo menos um alerta às autoridades, aqueles que governam, não é criar uma responsabilidade para o governo, para o órgão público, porque, lógico, cada qual tem também a sua incumbência. Nós temos que procurar na iniciativa privada meios de poderem investir e o esporte, como a cultura, a arte, poderem também acompanhar toda a evolução e o progresso de um país. Mas, naturalmente, a política, você citou aqui os Estados Unidos com uma, os países comunistas com outra, eu acho que o Brasil tem tudo, mas tudo, de riqueza, de talentos, tanto de pessoas humanas como de estrutura, para que a gente consiga, num futuro muito próximo, nós conquistarmos mais medalhas e automaticamente marcarmos o nome do país como um daqueles que são os protagonistas do esporte do mundo. Claro, o Brasil pode virar uma potência olímpica, como a Austrália, não vou dizer no nível da China e dos Estados Unidos, mas no nível da Austrália, por exemplo. E é interessante a diversidade, né? Porque muitos países às vezes têm 5 medalhas de ouro, mas são todas no levantamento de peso, são todas no judô, ou no ciclismo e na esgrima. O Brasil tem tradição no vôlei, no futebol, por óbvio, tem uma tradição gigantesca no basquete, apesar dos problemas de agora, no tênis, tem tradição no judô, agora tem no surf, é uma força mundial. Agora no skate. No skate, no surf um campeão atrás do outro, o skate o Brasil é ponta da ponta da ponta, nata da nata. Então é possível, com investimento, virar uma potência olímpica e o mais importante, né, usar o esporte como arma social. Eu até queria saber, Marcelo, não sei se você tem esse número aí, mas quantos atletas hoje a Unisanta garante, patrocina, ajuda? Eu ia até fazer um comentário, Jaidan, dentro desse que você fez há pouco. Você veja os resultados do vôlei de praia, né? E futuramente serão do skate. Os países, eles começam a ter um aperfeiçoamento normal, né, nas modalidades. Quem diria que o vôlei de praia fosse a Olimpíada desse ano e não trouxesse uma medalha? Culpa dos atletas, da preparação, da pandemia? Não, os outros tiveram um valor, né? Os países tiveram condições de crescerem
e evoluíram mais do que o país, do que o Brasil. O basquetebol, você comentou, igualmente o basquetebol brasileiro ele tem uma tradição fantástica, está batendo na trave aí. Então, é exatamente isso que eu disse. Eu acho que faltam investimentos e nós notarmos nas confederações que cumpram bem as suas funções, trabalhem bem com os seus profissionais, pessoas que sejam mesmo ligados e em condições de estarem atualizados, de estarem trabalhando em busca, não de uma medalha. Vocês falaram há pouco, nós não, talvez num curto espaço de tempo não vamos alcançar essas grandes potências mundiais do esporte, mas nós podemos ter uma equiparação porque faltam pequenos detalhes, ajustes que façam com que a gente conquiste essas medalhas. Porque senão nós vamos ficar aqui imaginando que o skate continuará sendo soberano ou que a maratona aquática porque conquistou 2 medalhas. Não, os outros países vão continuar trabalhando, vão continuar treinando e crescendo, aperfeiçoando a parte tecnológica de hoje em dia. Então, hoje é fundamental, né, nós buscarmos todos os mecanismos e recursos para disponibilizarmos aos nossos atletas e, acima de tudo, como Santa Cecília buscou há 15 anos atrás Ana Marcela e persistiu e apoiou, outras entidades também façam iguais, porque nós temos talentos espalhados no Brasil inteiro, buscando uma porta, buscando uma alternativa e uma oportunidade. Então, isso os empresários também brasileiros precisam ter essa responsabilidade, esse comprometimento de não apenas investir, dizer, mas eu estou pagando por mês. Não, é investir e realmente dar a estrutura necessária para que técnicos e atletas desenvolvam bem as suas atividades. A Unisanta hoje tem um número muito forte de atletas. Apenas na natação nós temos mais de 250 federados. Nós temos aqui na natação, do Aprenda a Nadar ao Aperfeiçoamento, nós temos hoje 2.350 alunos. Então, é realmente um trabalho muito importante, que geralmente eles começam por problemas de saúde, das mais diversas situações que acontecem na criança. E, naturalmente, elas são encaminhadas tanto para os estudos, mas não obrigatoriamente para serem de uma equipe de competição. Isso acontece de uma forma natural, mas de uma maneira de lazer, para descontrair. Isso também é o objetivo aqui da universidade. Marcelo, para finalizar da minha parte, agradeço o Luiz Lombardi, né, que fez esse meio campo para a gente poder conversar com você. Você tem muitos compromissos, sabemos disso. Mas eu não posso falar com o Marcelo Teixeira sem uma perguntinha sobre o Santos. Pois não. E como é que você está vendo aí o trabalho do Rueda? Porque ele pegou uma situação muito difícil, né, quase terra arrasada, e pelo menos à distância a gente vê sinais aí de que ele está encaminhando bem a solução dos problemas. Como é que você tem visto esse início de administração do Rueda? Eu vejo, Zaidan, com um certo otimismo, mas preocupado. Eu digo porque o presidente Rueda, com o seu grupo, vocês devem lembrar, tiveram a oportunidade de um processo assim de transição, de estarem muito próximos nos 3 últimos meses da administração, naquela oportunidade do presidente Orlando Rolo, que assumiu, né, o período final do ex-presidente também José Carlos Pérez, e com isso, né, todos tinham conhecimento da situação financeira, dos problemas que o Santos tinha. E quando assumiu definitivamente a gestão, tomaram medidas importantes, administrativas, financeiras, mas acredito que o futebol, que é o carro-chefe, onde você precisa buscar parceiros, valorizar os seus patrocinadores, nós não tivemos um cuidado para buscar pessoas que pudessem assumir o futebol e desenvolver na área do futebol. Tanto que vocês sabem, vocês lembram, né, nós todos, que nós tivemos dificuldade no campeonato estadual, brigamos até na luta pelo descenso, que é algo inadmissível, né, pela qualidade e pelo nível do Campeonato Paulista. Depois fomos desclassificados de uma forma precoce da Libertadores. Isso tudo prejudica também um plano financeiro, porque você precisa buscar as arrecadações
das semifinais e finais do Campeonato Paulista, precisa buscar mais renda também de televisionamento de uma Libertadores nas fases principais. Então, o futebol, ele ficou aquém de uma expectativa a ponto de você até ter riscos, né, de rebaixamento. Então, isso me preocupou. Ainda me preocupa um pouco diante dessas medidas que a gente vê que algumas perdas que nós tivemos, perdas sensíveis, né, perdas de jogadores, de atletas que não são quaisquer, são atletas de muito potencial, que faziam parte do elenco que chegou à final da Libertadores. Então, se nós tínhamos um elenco limitado e perdemos os 5, 6 jogadores nesse início de temporada, nós precisamos ter uma reposição. E essa reposição, ela não pode demorar muito, porque o Santos está no Campeonato Brasileiro, está na Copa do Brasil, está na Copa Sul-Americana. Precisa ter um elenco numeroso e qualificado. Então, acho que o presidente vem fazendo esse esforço. A parte financeira, ela está sendo equacionada de uma maneira corajosa e tomara que no futebol igualmente se acompanhe com as mesmas medidas que estão sendo adotadas fora das 4 linhas, para que a gente não tenha tantos riscos, né, e comprometa a própria gestão, porque se você faz um bom trabalho fora de campo, mas ao mesmo tempo você não alcança os resultados dentro dele, pode ser um fator complicador. Marcelo Teixeira, presidente do Conselho da Unisanto, Universidade Santa Cecília. Marcelo, que outras Marcelas, mais Marcelas da quadra, do mar, da pista, outras Marcelas que possam ser formadas primeiro como cidadãs, né, e depois como, quem sabe, como atletas de altíssima performance, que é o caso da nossa conversa de hoje aqui sobre Ana Marcela, a campeã da maratona aquática que veio da Bahia para Santos e para o mundo. Marcelo, um grande abraço, até a próxima. Outro, Ronaldinho, um abraço também especial ao Zaidan, Maria, estamos à disposição aí da Bandeirantes sempre. Valeu, um abraço, até mais. Agora 2 minutos para as 4 horas, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.